Fotoclube Blumenau, como é que começou, Francisco? O Fotoclube, na realidade, ele começou na década de 60 em Indaial. Ele surgiu como Fotogrupo Indaial. E em 84 ele veio para Blumenau, porque a maioria dos associados eram de Blumenau. E o seu Günther Schroeder, que era o dono do Fotodienst, ele cedia, até uns anos atrás, ele cedia um espaço para o Fotoclube. Ele foi muitos anos participante do Fotoclube. Que é daí já em Blumenau? Daí. Já em Blumenau, então de 84. E eu participo do Fotoclube desde 86. Fui convidado na época pelo Sidney Salt e seu Günther Schroeder. E eu tive que levar umas fotografias minhas para eles fazer uma avaliação, eles gostaram, patati patatá, e aí eu estou no clube desde então. E é assim que fazia para entrar no clube? Entrar no clube na época era um pouco mais... portfólio assim? Tinha que ter mais ou menos um portfólio, era um pouco mais selecionado. Na época era tudo filme, né? Então, mas tu trazia revelado daí? Já, sim, não, pronto, na cópia. Tem que fazer já a ampliação, né? E trabalhar com filme é um pouco diferente do que digital, né? Digital você vê na hora o filme, você tem que imaginar o que você está fotografando, será que deu, será que não deu, vai para o laboratório, depois que vier a cópia você vê se fez errado, se fez todo certo. Um ritual, né? Tudo uma surpresa depois, né? Filme é bem mais complexo, né? Eu ainda peguei, claro que não profissionalmente, né? Mas peguei ainda essa fase do filme de 12, 24, 36 pose. Aí a minha mãe tinha a primeira máquina que ainda tu rodava assim, depois era uma que tu só fazia assim e ele voltava, né? Então já foi modernizando o mecanismo ali, né? Exatamente. Aí tu levava, aí acabava o filme, aí tu ou fazia assim na manivelinha, ou já era automática, que ela rebobinava. Rebobinava, exatamente. Né? Aí tu tirava o magazine, o cartucho. Isso, cartuchinho, levava para o laboratório que tinha em Foto Carlos, ou Fotodienst, ou Colorama, ou seja lá quem for. E aí, depois de X dias... X dias ia lá e com aquela ansiedade, será que Deus... Exatamente, cara. E vinha uma surpresa, né? E vinha sempre uma surpresa, uma queimada, um olhinho vermelho, um olhinho fechado. Exatamente isso aí. Cara. Não, e depois cada clique era um custo, né? É. Hoje você faz um monte de clique e não tem custo. Exatamente. Até dá certo, né? Exatamente. Não, e até a gente estava falando no off aqui sobre iPhone e tal, não sei se outros telefones têm também, mas hoje o iPhone tem um recurso que tu bate uma foto, tem aquela função live, né? Então você aperta na foto e ela, na verdade, ela bateu várias, né? Que ela fez meio que um microfilme, né? Microfilme. E aí você pode escolher. Porque às vezes por causa, né, de um frame ali de 1 milésimo de segundo piscou o olho. Pô, é só tu voltar ali naquele microfilme e achar uma que tu tava com o olho aberto, né? Exatamente. Essas são as vantagens que você tem da informatização, da captura de imagem, vamos dizer assim, tá? E os telefones hoje pegaram muita coisa de inteligência artificial. Sim. Tá? Então eles têm muita coisa embarcada, mas o sensorzinho continua sendo aquela coisinha pequenininha, tamanho de uma ervilha, tá? Então não dá para comparar com uma 45 megapixels. Entendi. Sem chance. 45 megapixels, isso dá imagem de mais de 100 mega. Dá para fazer ampliação de 1,5 m por 2, frouxo. Tá? Um celular não dá para fazer isso. Entendi. Sem chance nenhuma. Então, tem os prós e os contras. Com certeza, eu imagino. Tem a praticidade, né, da tecnologia, mas tem a qualidade. Mas, por outro lado, você perde na qualidade. Perfeito, com certeza. Isso é quase que tudo na vida, né? Exatamente. Um telefone, um iPhone, eu diria que dá para fazer um 30 por 40 sem problema nenhum. Daí para cima já tem que ver. Os mais novos provavelmente vão conseguir ampliar um pouco mais, mas aí você olhar a miúde, você vai ver que vai ter algum flocado assim. Algum flocado, alguma coisinha, um ruído, alguma coisa assim, tá? Diferente do que uma câmera de qualidade. Tá? Aí você já tem um sensor com mais qualidade. Tá? Se fosse a solução tudo num equipamento que fala e fotografa, ninguém mais fabricaria máquinas fotográficas. As máquinas fotográficas estão cada dia mais sofisticadas. Né? Verdade. É só olhar a nova linha da Nikon, a linha da Canon, a linha da Sony. A Sony, então, veio com uns recursos na última que... Eu quero falar ainda sobre essas questões, mas eu ainda só quero voltar na questão do Fotoclube mesmo, só para a gente ter uma noção ali da história dele, né? Então, ele veio para Blumenau, pelo seu Günther ali... na época, quando ele veio para Blumenau, a maioria dos associados era de Blumenau. Certo. Mas nós temos hoje associados ainda que moram em Indaial. Tá? Eu moro em Timbó. Eles não ficaram chateados que saiu de lá? Não, foi de comum acordo isso na época. Né? Inclusive não tinha sede em Indaial, era sempre na casa de alguém. Certo. E o seu Günther se propôs a oferecer, porque ele tinha um prédio na Kurtering, né? Ele ofereceu uma sala para o clube se reunir. E aí então o pessoal se reunia
E uma vez por mês. O próprio seu Ginter, aí, Photodits, ele tem também uma importante história, assim, né, de entrega, né? Ele fez muitas fotos importantes, tipo até da Oktoberfest, vídeos da Oktoberfest, que a gente hoje, como criador de conteúdo para a internet e falando de história, eu já utilizei muito desses vídeos que ele deixou aí, né, que alguém acabou digitalizando, colocando no YouTube, né? Então é muito importante, por exemplo, os desfiles de 85, 86, que são logo dos primeiros. Os primórdios da coisa. Tu não fazia ideia. Eu, por exemplo, eu nasci em 91. Então eu começo a ter lembranças da Oktoberfest a partir de 96, 97. Então eu já tinha 10 anos de Oktoberfest. Exatamente. E aí você acaba não tendo uma ideia, quanto mais você vai vindo pro presente, com os brinquedos da Planeta Pé e tal, mudou muito, né? Antes era, digamos, um desfile mais volumoso de integrantes mesmo, né? De clubes de cacetiro. Clube de cacetiro, era mais tipo desfile de 7 de setembro, alguma coisa assim, não era tão dinâmico que nem é hoje. Exatamente. Então tem essa diferença. E a gente só consegue ver por causa que alguém se preocupou em arquivar, em memorizar. Esse que é o bacana na fotografia. Mesmo a gente como amador, a gente trabalha com esse intuito de você registrar a história. Tá? De você ter um momento da cidade, como é que era. Então, muita coisa boa você aproveita disso no futuro, por exemplo. Olha como era. Né? Como é que era, né? Etc e tal. Como é que era a cidade, por isso que eu falei, como é que era isso, como é que era aquilo. A história, ela sempre vai para os registros, para os documentos e muito para a foto. Porque uma foto, né, tem aquela a célebre frase, né, que é uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, tu pode explicar de várias formas que tu ainda pode interpretar diferente. Agora, tu olha uma foto, é aquilo e pronto. É o fato e pronto, né? Fato, exatamente. Então, o quanto eu aprendi através das fotos antigas da nossa cidade, né? Mas que cada um aprende com as fotos, porque existe fotos de tudo hoje, né? No mundo, né? Hoje o mundo está encharcado de fotografia. Agora, para tu separar o joio do trigo, é outra história. Exatamente. Aí entra o conhecimento. Aí entra aquilo que a gente tenta colocar vamos dizer, na cabeça do nosso associado fotógrafo. Sim. O que você quer mostrar? Como você quer mostrar isso? Tá? Então, uma coisa, por exemplo, pegar uma coisinha bem assim, eu estou na praia, tá bonito, não sei mais o que, tu tira uma foto. Aí quando você vai ver, o horizonte tá torto. Ou contra o sol ainda. Não, contra o sol até pode ser. Tá? Depende de como é que você vai fazer, faz um contra-sol, um contra-luz. A luz é com que você escreve. A fotografia é escrita com luz e sombras. Tá? Então, depende de como é que for o contra-luz, vai dar uma fotografia bonita, mas é difícil. Você tem que aprender a usar esse teu recurso dentro de uma situação complicada para tirar uma fotografia boa. Então, tem umas técnicas, né? Não é assim. Não é assim. Então, aí que entra a vantagem da câmera fotográfica. A câmera fotográfica te dá uma dinamicidade muito grande, que você pode usar em situações complicadas. Por exemplo, fotografar estrelas. Tá? Ou fotografar contra-sol, como você falou. Então, você tem que conhecer a técnica, você tem que fazer o teu enquadramento certinho, bonitinho, e fazer um contraluz que vai ficar tipo silhuetado, alguma coisa assim, com os raios de sol, alguma coisa, mas dá para fazer. Tá? Só que a gente tem que conhecer a técnica, não é simplesmente apontar a câmera, que legal, e faz. Quando tu olha, estourou, não deu certo, né? Aí entra o conhecimento. O que eu preciso ajustar na câmera para conseguir tirar aquilo que eu estou vendo? Porque o meu olho enxerga muito mais a dinâmica entre escuro e claro do que uma câmera. Então, esses detalhes, a gente tem que ter o conhecimento, dominar esses conhecimentos para saber o que fazer. É que nem dirigir um carro. Quando você está dirigindo, você está olhando pelo para-brisa, mas você põe pisca-pisca, você troca de marcha. Já vai tudo automático. Automático, exatamente. Então, lidar com uma câmera é mais ou menos o mesmo princípio. De quando tu tens a técnica, tu já sabe o que tu precisa fazer, né? Quando você já está olhando aquele teu assunto, tá? Você já está sabendo mais ou menos como você vai fazer essa composição, como você vai fazer essa luz, como é que você vai fazer a fotografia, porque você já está
trabalhando na cabeça a fotografia que você quer mostrar. Exatamente. Certo? Tu não precisa, assim, se preparar muito, né? Tu já sabe o que fazer. Tu já sabe o que fazer, exatamente. Engraçado. Isso só com treino, com técnica, com fazendo. Sim, isso é uma coisa que também me chamou bastante atenção, porque né, do Blumencast pra cá, antes eu sempre gostava, assim, de foto, mas era só metido, assim, não... Acho até que eu devo fazer alguma coisa nesse sentido de curso e tal, porque hoje eu trabalho muito com imagem, né? Eu acho que eu consigo tirar para a parte de vídeos o alicerce, o embasamento através de um curso de fotografia, né? Eu acredito que os princípios são os mesmos, né? Então, cara, no começo, assim, tem aquela outra frase, né? Se você não se envergonha dos primeiros trabalhos que você fez, é porque você não evoluiu ainda. Então, graças a Deus, hoje eu percebo que eu evoluí porque eu fazia muita coisa errada, assim, na parte de vídeo, né? Quando eu brinco do negócio contra o sol, é porque realmente não era com técnica, era simplesmente contra a luz, estourava e aí eu não entendi, e ficava feio esse vídeo, né? E aí eu comecei agora vamos fazer a favor da luz. A questão ali... Às vezes você entra numa loja ou por um prato, né? Você não consegue enquadrar direito o prato, então também já fica feio. E aí eu fui aprendendo ao longo desses praticamente 4 anos. Quando você vai evoluindo. Quando você já vai para essa parte de fotografar um prato, aí os conhecimentos tem que ser grande. Que tipo de luz eu vou usar? Luz dura, luz suave, luz média, contra-luz, luz a favor, luz na direita, luz na esquerda. Quer dizer que aí vai depender de como você vai trazer esse prato, como vai se realçar. Eu trabalho profissionalmente com fotografia. Então o meu dia a dia é encenar o produto que ele, vamos dizer assim, que ele se sobressaia em relação ao ambiente, vamos dizer assim, tá? Essa semana foi fotografia de toalhas. Para essa semana eu tenho peças de motocicleta para fotografar. Então, e é legal, né, que sempre vai mudando, porque então cada produto tem uma técnica diferente e aí você tem que ter um conhecimento enorme, uma bagagem enorme de técnicas, tipo de equipamento que você está usando, uns difusores de luz bem interessante, mas dá uma luz suave. Dependendo do que eu estou fotografando, eu quero uma luz dura, eu quero imitar a luz do sol, tá? Ou eu quero um softbox para ele me fazer uma sombra mais difusa. Quer dizer que aí entra de novo conhecimento. A técnica, né? A técnica, conhecimento, e aí você tem que trabalhar isso aí. Você tem que aprender, você tem que ver onde é que faz, né? E é bem complexa a coisa. Não é tão simples como a gente acha que é.